Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nesta semana, continuaremos nossa conversa sobre o livro Da África aos Indígenas do Brasil, Caminhos para o Estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Hoje falaremos sobre a organização e distribuição da obra. Fique conosco, a estação está no ar. Continuaremos conversando com os professores Vera Neuza Lopes e Paulo Sérgio da Silva, organizadores e autores do livro. Vocês poderiam falar um pouco assim sobre a estrutura do livro, os capítulos diversos e a escolha dos autores, o que busca assim, trazer cada capítulo? Quem vai falar da organização do livro com muita propriedade é a professora Vera, porque a professora Vera é uma das organizadoras. Eu sou um dos autores aqui do livro, embora tenha participado parte lá no princípio talvez da concepção, né, professora? Foi da concepção, né? Da proposta, né? A organização, assim, muito bem feita, por sinal, é da professora Vera, né, da professora Nora Sinel e do professor Evandro Fernandes. O livro está dividido em 4 capítulos: a temática brasileira e indígena sob a ótica da diversidade, depois a presença das temáticas na estrutura e no funcionamento da escola, que aí é para a parte de gestão mesmo escolar, né? Depois as propostas pedagógicas para a vivência das temáticas em diferentes tempos e espaços, que é onde a gente tenta introduzir reflexões sobre educação, sobre literatura africana, sobre estratégias, né, de didático-pedagógicas. E como que tu faz aí, talvez seja o grande nó aí da discussão sobre a temática, é como tu inclui essa temática negra e a temática indígena nos processos de avaliação, né, escolar. Quer dizer, não exatamente a avaliação do aluno, o professor faz, mas como que essa temática pode ser avaliada dentro da escola. Quer dizer, como vai acontecer isso dentro da escola? Quando se discutiu a estrutura do livro, foi pensar assim, como a gente poderia partir de uma questão maior até ir afunilando e chegar na escola. Então, nós pensamos que a diversidade é o grande mote, né, da questão. Quer dizer, ver a história e cultura afro-brasileira e indígena sob a ótica da diversidade. Não estudar o índio pelo índio, o negro pelo negro, mas como esse estudo da questão negra e da questão indígena na escola, elas são elementos que contribuem para entender e viver a diversidade. Então, foi o grande ponto de partida que a gente teve. Então, a gente vem trazendo a questão para dentro da escola. E temos a presença das temáticas na estrutura e no funcionamento da escola. Porque todo o tempo, nesses 14 anos, sempre se discutiu isto. O professor não é o único responsável. Não adianta só o professor ficar sozinho tentando fazer o trabalho. A escola tem que se envolver. E quando se diz escola, se pensa em todos os elementos da escola. Então, esse segundo capítulo foi trazer as temáticas para dentro da escola e ver como isto influencia o desenvolvimento do trabalho. E aí nós tivemos a questão de responsabilidades institucionais. Quer dizer, do ponto de vista institucional, o que cabe aos gestores, por exemplo? Porque é muito fácil dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou diretor, eu não sou professor. Não, tem uma responsabilidade. Porque a gente sabe o seguinte, quando um diretor não quer alguma coisa na escola, aquilo não acontece. Ou quando ele quer, aquilo acontece. Então, há responsabilidades institucionais, diversidade, os pilares da diversidade, a diversidade em relação com a estrutura e funcionamento da escola, e aí nós passamos, a pensar que propostas pedagógicas poderiam acontecer. E passamos, então, à quarta parte do livro, que é como nós vamos saber que a escola está trabalhando bem. Quer dizer, como nós vamos avaliar esse trabalho todo, que começou lá com o capítulo 1º, 2º, 3º, como que nós vamos avaliar. E não pensamos na avaliação didática do professor em relação ao aluno. Pensamos na avaliação das temáticas no âmbito da escola. Como que tem sido o retorno em relação ao livro, como é recebido pelo público e como se pode adquirir o livro? A distribuição do livro é gratuita, né? É. Não tem custo, assim, para aquisição. Quem está distribuindo o livro é o NEAB DEDS, da Universidade, e o DEDS. O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, e Indígenas da Universidade, e o DEDS, né, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social.
Eu acredito que as pessoas entrem em contato com o DEDS, né? Sim, e vendo a disponibilidade. As secretarias que fizeram curso conosco receberam os livros para suas escolas. Como ele é uma produção da URGS, ele não é uma edição comercial. Então, ele não está à venda. É possível conseguir? Sim, mas ele não está à venda. O que a gente sabe é que quem recebeu e já leu, está usando. Eu tenho um relato assim de uma colega, né, de geografia. Ela olhou o texto do professor Catafesto que se encantou com a forma como o texto está escrito, né? E aí ela usa direto o texto em sala de aula para tratar da questão indígena, das comunidades indígenas no sul aqui do Brasil. Então, assim, não é raro tu encontra ela andando para cima e para baixo com o livro. Por né? exemplo, a professora do curso de pedagogia no campo, né, que ia usar. Uhum. Eu sei que no curso de mestrado profissional em História, ele vai ser o livro de cabeceira. Vai ser usado como uma fonte de referência, uma referência. Assim, eu acho que a gente é bem suspeito para falar, né, da qualidade do livro, né, e da receptividade, assim, porque eu, pelo menos, não ouvi uma crítica negativa, assim, a respeito do livro. Não, realmente eu não, a gente não tem essa informação, As né? pessoas que estão tendo contato com o livro, que estão aproveitando e que estão encontrando dentro do livro o atendimento das suas necessidades, elas têm tecido comentários positivos, assim, a respeito da publicação, né? Porque é um apoio significativo, é uma ferramenta significativa para quem está tentando entrar dentro dessa área, né? Para quem está tentando trabalhar, principalmente na questão do combate ao racismo no cotidiano escolar, né? A gente vive uma realidade muito complexa, né? Cruel, às vezes, né? Principalmente nas escolas públicas que foram parceiras aqui do DEDS ao longo desse tempo, que é uma realidade de exclusão social intensa, né? E onde o racismo se manifesta de uma maneira muito constante, assim, muito contundente, às vezes, dentro do ambiente escolar. O que a gente realmente tentou fazer foi, assim, um livro que representasse um pouco a cara, né, o perfil do Rio Grande do Sul, porque nós temos, assim, em relação a outros estados, nós somos um pouco diferentes, né? Então, o livro, ele é gaúcho. Ele é um livro do Rio Grande do Sul, com o pessoal trabalhando e operando e se envolvendo com a questão dentro e a partir das características nossas, que são bem conflitantes às vezes, desde municípios que são eminentemente negreiros até municípios que praticamente não têm população negra, muito pouca população indígena. Essas pessoas, de certa forma, estão contidas aqui, né? Então, o livro é para todos, não é só para o professor que está lá na escola que tem muito negro, não é só para o professor que está lá na escola que não tem negro. Ele é um livro feito por profissionais da educação, em exercício no Rio Grande do Sul e, em primeiro lugar, para nosso uso. Se ele servir para uso fora do Rio Grande do Sul, maravilha. É certo, é isso. Muito obrigada pela entrevista. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Na próxima semana falaremos sobre o pré-vestibular Transenem. As entrevistadas serão Júlia Ribeiro e Priscila Frois. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proresh.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!